Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachadi Shatarine. Jai Srila Prabhupada Ki Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ame Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshuramritanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Haribol, todas as glórias são aos devotos reunidos. Então hoje vamos dar continuidade ao estudo do Bhagavad Gita, do capítulo 7, verso 25. Nesse capítulo que é intitulado O Conhecimento acerca do Absoluto. Nas aulas passadas, falamos sobre Krishna nos mostrando que ele deve ser o objeto de nossa adoração completa. E no verso 24, Krishna está explicando a sua posição como uma pessoa absoluta. Em última análise, o próprio Deus, Krishna, que vem se revelar em nosso mundo, como ele se mostra como essa pessoa suprema, absoluta, o Senhor Krishna. Essa é a alma do Bhagavad Gita, onde o próprio Deus, em manifestação plena, como a pessoa absoluta, está instruindo Arjuna, o seu discípulo, sobre a sua posição real nesse mundo. De modo que no verso anterior, o verso 24, Krishna está dizendo que as pessoas com menos inteligência não estão considerando a sua posição última como uma pessoa, porque elas interpretam, achando que Krishna é somente um subproduto de uma energia impessoal. Inclusive, a missão específica de Srila Prabhupada, que é um guru fidedigno, um ser completamente rendido a Krishna e um Sakti Avesha Avatara, uma entidade viva dotada de poder por Krishna. A missão de Srila Prabhupada é exatamente a de mostrar ao mundo que Krishna é uma pessoa, que ele é a suprema personalidade de Deus. E ele veio realmente para derrubar essa teoria, essa especulação ou interpretação das pessoas impersonalistas, que não conseguem ver o Senhor Krishna como uma pessoa absoluta em última análise. Então, Srila Prabhupada é como se fosse Krishna repetindo o que ele veio fazer aqui nesse mundo, quando instruiu Arjuna sobre a sua posição, nessa escritura chamada Bhagavad Gita. Então, Prabhupada e todos os devotos que seguem essa linha da Bhakti Yoga devem reforçar esse ponto, de não deixar que as pessoas pensem que Deus, em última análise, é uma energia, mas sim uma pessoa que é a fonte suprema de toda a energia que existe, espiritual,
né, e material. Essa é a proposta do Bhagavad Gita e é a missão de Srila Prabhupada. Todo mundo que se tornou discípulo, né, de Srila Prabhupada, direta ou indiretamente, formal ou informalmente, que aceita Srila Prabhupada como o Guru, deve seguir os passos dele, tentando mostrar ao mundo que Krishna, em última análise, né, Deus é uma pessoa absoluta. Essa é a missão, né? Como Krishna falou no verso 24. Porque se as pessoas não entenderem a posição real e última de Deus, então todos os conceitos, filosofias e ideologias, né, em relação à divindade serão meras especulações. E Krishna fala que quando a pessoa não entende ele como uma pessoa suprema, ela é considerada uma pessoa de menos inteligência. Ou seja, essa pessoa não está discernindo corretamente a posição de Krishna nesse mundo. E no Bhagavatam, Srila Vyasadeva, que é a encarnação literária de Krishna, ele está dizendo, né, como bem sabemos, que Krishna tem 3 aspectos. Ao mesmo tempo, Krishna é impessoal, localizado e é uma pessoa. Mas, em última análise, a fonte do aspecto impessoal e localizado é Krishna, a pessoa suprema. Só que essa pessoa é absoluta. Ela é tudo ao mesmo tempo e absolutamente ela é diferente de tudo. Porque a pessoa suprema é a causa, sem causa, e a origem de tudo. Se entendermos isto, teremos o conhecimento perfeito, né? O conhecimento do Bhagavad Gita revela exatamente essa posição de Krishna, e no fim do Bhagavad Gita, Krishna está pedindo para que todas as pessoas se rendam a ele, entendendo que ele é a causa de tudo, e aí estaremos situados em nossa posição perfeita de servos eternos amorosos de Krishna, e finalmente nessa forma humana de vida vamos alcançar, né, o sucesso espiritual, né, a vitória do espírito, e finalmente após o desencarne ou o abandono dessa forma física e mental, iremos voltar para o reino de Deus, né? Vaikuntha Loka, Vrindavana, né? Krishna Loka, e assim vamos viver eternamente em nossa situação bem-aventurada, amorosa, numa relação determinada com esse Deus, né, maravilhoso, que vem assim, né, no mundo para se expor, para se revelar e mostrar como ele realmente é, de modo que não precisamos ficar especulando como é Deus, né, como imaginamos que seja Deus. Então Deus, ele vem e ele se mostra. Deus tem esse poder, né, ilimitado de manifestar um passatempo numa energia aparentemente assim, que é limitada. Então o ilimitado, né, se manifesta no limitado. O infinito se manifesta no finito. Esse é o poder, é a onipotência de Krishna. Ele consegue fazer isso, apesar da nossa mente não compreender como que o infinito pode se manifestar no finito. É isso que Krishna está sempre nos explicando, né? A pessoa que tem fé nisso, tem confiança nessas palavras e se rende a Krishna, então ele alcança realmente a meta da forma humana e se prepara para voltar para o reino de Deus. Nesse verso 25, né, Krishna está dizendo
Eu nunca me manifesto aos tolos e aos não inteligentes. Para eles, eu estou coberto por minha potência interna e, portanto, eles não sabem que eu sou não nascido e infalível. Aqui nesse verso está bem claro, né, que apesar do Senhor Krishna estar presente, né, nesse mundo, as pessoas que não têm a inteligência adequada, ou conforme vimos nos versos passados, né, essas pessoas que devotam toda a sua vida, todo o seu coração, todos os seus desejos para adorar uma entidade superior, um semideus, ou outros seres, né, de categoria superior, e também essas pessoas que consideram Deus, em última análise, como uma energia impessoal, algo assim impessoal, né, sem relações, sem variedade espiritual. A pessoa que pensa que Deus é só esse uno, assim, no sentido, assim, um vazio, né? Dessa forma, assim. Então, Krishna está falando nesse verso que essas pessoas são tolas e não inteligentes, e ele nunca vai se manifestar perfeitamente para esses seres que estão considerando como uma personalidade, uma simples personalidade, né, manifestada nesse mundo aqui como um subproduto da energia impessoal. Ou então essas pessoas que consideram Krishna como, né, mais um semideus, ou como uma personalidade famosa da história, assim. Essas pessoas não podem compreender Krishna, e Krishna também, ele só se manifesta no Bhagavad Gita para quem se rende a ele, para quem vive em serviço devocional, ou seja, quem está conectado com ele em amor, em ação, em emoção, em pensamento. Assim a pessoa, na medida que vai se rendendo fortemente a Krishna, Krishna naturalmente vai se revelar. De modo que Krishna, ele pode aparecer aqui nesse mundo, mas se você não consegue entender a pessoa de Krishna, você fica interpretando que quando Krishna está ali na sua frente, ele é algo assim, né, secundário a outra energia que realmente é Deus, que ele pode ser Deus manifestando, mas ele não é assim o Deus real, né? É só uma manifestação assim, material ou mística de algo assim, mais superior, né? Então, Krishna falou porque essas pessoas nunca vão conseguir entender o que é ele, porque o processo de se entender Krishna é o processo além da mente, é o processo do coração, né? Por isso que falamos, né, Bhakti Yoga, coração nesse sentido da união mística amorosa com Deus. Aí dessa forma é que Krishna realmente ele se revela, né? Ele se manifesta para uma pessoa. Então Krishna está falando nesse verso que para essas pessoas que não conseguem entender a sua pessoa absoluta, que não aceitam o conhecimento do Bhagavad Gita, que como nós vimos nesses versos passados aqui, está muito claro, o próprio Deus está falando, eu não sou um produto de algo superior, eu sou o mais superior, eu sou o máximo, eu sou Deus revelado, a causa de todas as causas, mas você não vai poder compreender isso com sua mente, com seu intelecto. Então Krishna fala, você tem que se render a mim, compreendendo que eu sou a consciência suprema por trás de todas as manifestações, que todas as manifestações estão dentro de mim. Você tem que ater, né, para essa situação. Então Krishna fala que para essas pessoas
ele está coberto pela potência interna dele. Essa potência, né? A potência que nós vivemos no nível material é a potência externa. Mas Krishna, ele nunca toca a potência externa, ele sempre está fixo em sua potência interna. Não é assim, né? Nós, como espírito, a nossa chama, a nossa essência é apagada quando nós nos identificamos com a matéria, né? A matéria, sendo um poder de Krishna, né? Maya, ela consegue, né, sobrepujar a nossa potência como espírito, né? Por isso que nós esquecemos a nossa posição eterna e real e nos identificamos com essa forma material. Então, Maya é uma potência de Krishna, porque nós não estamos querendo realmente nos render completamente a Krishna, ou não aceitamos a posição de Krishna como a posição máxima de existência divina. Então nós somos, né, subjugados pelo véu de Maya. E aí ficamos aqui dentro especulando sobre Deus, tentando atingir níveis de perfeição assim, espiritual ou material. Porém, se você não se rende a Krishna, a Deus, você vai cair da sua posição de perfeição, seja material ou espiritual. Né? É dito que quem atinge a posição de unificação com o Brahman impessoal, mesmo assim essa perfeição ela é temporária. Você vai cair porque não é o objetivo último da alma, né? O objetivo último da alma é se relacionar no mundo espiritual diretamente com Krishna. Mas lá no reino de Deus tudo é absoluto, tudo é Krishna, assim, não dá para explicar com palavras como que é essa relação num nível absoluto, onde tudo é né? Você está completamente ligado com Krishna em amor e o seu sentimento é algo assim, nem podemos sentir uma gota disso aqui nesse mundo material. Aqui na energia externa pensamos assim, que Deus é uma coisa assim, completamente diferente. Não estamos situados no espírito, né? Avaliamos tudo através dos sentidos materiais, dessa forma física ou da nossa mente sutil também, que é outro tipo de forma. Mas Krishna fala que ele está sempre aqui manifestado através de sua potência interna. Então Krishna, ele nunca se mistura com a matéria, apesar de ele estar aqui no mundo relativo e temporário, ele sempre permanece absoluto e eterno, né? Transcendental. Por isso que as pessoas não podem entender essa forma de Krishna, essa pessoa, porque queremos avaliar essa forma em relação à experiência que nós temos dessa forma material. Assim também não podemos entender a variedade do mundo espiritual num nível absoluto, porque nós estamos querendo fazer comparação com aquela variedade de consciência, né, transcendental, com esse nível de variedade material, né, que é completamente algo assim temporário, algo meio inconsciente, onde esquecemos a nossa posição espiritual, onde o espírito é diferente da forma material, nesse nível de energia, né? Porque somos a energia superior e estamos vivendo como um falso ego identificado com a forma material, e nessa forma material queremos ter relações com outras pessoas que também estão se falso identificando, né, com outra forma material, e aí essas variedades de relações são todas ilusórias e, né, temporárias, e também não temos assim Deus como o centro do nosso coração, né?
tudo é ego se relacionando, e queremos com esse ego tentar entender como é o mundo espiritual, como são as relações assim puras e perfeitas, né? Completas e bem-aventuradas com Krishna, onde o nosso espírito não é diferente do nosso corpo espiritual, é tudo diferente, né? Então Krishna fala que quando ele está aqui nesse mundo material, ele nunca deixa de ser Deus, ele não é que ele algo vai manifestá-lo nesse mundo. Então Krishna ele vem por sua própria vontade, pelo seu próprio amor, pelo carinho pelas entidades vivas, né, que são partes integrantes dele, e demonstra os seus passatempos de uma forma mística, porém tudo ali é transcendental e absoluto. Não é qualquer um que pode entender os passatempos de Krishna. Por isso nós temos que nos purificar. Quando estivermos vivendo no espírito, rendidos a Krishna em serviço devocional, vamos compreender a pessoa absoluta de Krishna e os seus passatempos, né, absolutos. Nós vamos entrar na potência interna de Krishna quando estivermos situados em nossa própria potência interna de ser do Espírito. Tem que ter essa ressonância, né? Esse espelhamento interno, porque senão tudo é especulação. Uma pessoa vai ler os passatempos de Krishna e vai interpretar tudo errado, né? Ele vai tentar entender a pessoa de Krishna, mas com uma visão mais assim emocional, materialista, né? De formas assim. Ninguém pode entender ainda o que é uma forma espiritual, mas você eternamente você tem essa forma espiritual. Só que quando você está lá no mundo de consciência pura em relação com Krishna, é tudo como se fosse uma coisa só. Tudo é Krishna. Você entende que você é parte integrante, né, de Krishna. E mesmo em Krishna Loka, onde Krishna habita, você, para manter essas relações com Krishna, você é influenciado por Yogamaya, a potência interna de Krishna. Logo, o devoto, né, de Krishna, ele não está interessado em se fundir na energia de Krishna, nem assim estar simplesmente considerando Krishna como Deus, né, assim, como algo diferenciado dele, assim. Então, o maior bênção que Krishna pode nos dar é que quando vamos para Krishna Loka, assim, a própria potência de Krishna nos ilude, assim, nesse sentido absoluto, para considerarmos Krishna assim não como Deus, mas como esse objeto supremo do amor, onde não há diferenciação. Não sei, assim, não dá para falar por palavras assim perfeitamente, mas em Krishna Loka tudo é amor. Você e Krishna são o amor máximo, né? Esse amor ele é representado por Srimati Radharani. Todo mundo vive em amor a Deus completo. É algo assim que temos que meditar, né? Temos que meditar assim quando estudamos as histórias das gopis, as falas, né? As atividades das gopis e de todos os habitantes de Vrindavana. Vamos assim entendendo, nos inteirando desse sentimento de amor puro, né? Depois Krishna veio como Chaitanya Mahaprabhu expressar como um devoto puro esse amor com Krishna, né? Amor puro por Deus. E Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou que esse sentimento de separação, né, de Krishna é superior ao sentido de encontro com Krishna. Então, quando você está sentindo essa separação, essa falta de Krishna, esse sentimento vai gerar algo assim superior a quando você está junto com Krishna. Isso aí é muito místico,
De modo que aqui, nesse planeta Terra, se você desenvolve esse sentimento de saudades por Krishna, Krishna já está presente no seu coração de uma forma muito mais forte do que às vezes você está presente com ele assim, lá em Krishna Loka, né? Diretamente assim. São coisas místicas, né, que Krishna vem nos ensinar, porque tudo é Krishna, ele está em tudo, mas Krishna ele é encontrado através desse amor puro por ele, chamado, né, Prema, que depois Prema ele se desenvolve também em graus cada vez mais expansivos, sendo que Srimati Radharani é a raiz, né, de todo esse amor, né, Srimati Radharani é a base desse amor que enlouquece Krishna, que traz a bem-aventurança máxima, de modo que qualquer amor que nós devotemos, né, nessa adoração a Krishna, que é a causa de todas as causas, vai fazer com que Krishna se atraia também pela sua alma, né? E aí a relação começa a acontecer, porque finalmente na forma humana você despertou para essa posição eterna sua de servo amoroso de Krishna. É isso que Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, vem nos ensinar, né? Veio nos ensinar há 500 anos atrás. Então nesse verso aqui, Krishna está falando que para as pessoas que não desconsideram a pessoa dele, que preferem vê-lo de outra forma, então ele fica oculto para elas através da sua potência interna. Aí Krishna fala, e portanto eles não sabem que eu sou não nascido e infalível, né? As pessoas pensam que Krishna, ele nasce, aí ele é um ser dotado de poder por Deus, e aí passa um tempo aqui na Terra, fala o Bhagavad Gita, fala instruções superiores para a alma seguir, para ter certos comportamentos, e depois ele morre, vai do planeta, e vai embora, e depois entra outro ser, que é a mesma coisa que Krishna, e que vai ensinar a sabedoria de Deus. Essas pessoas, então, Krishna está falando aqui, que elas não sabem que ele não nasce, ele sempre é Deus, esteja ele no mundo espiritual ou esteja ele manifestando-se aqui no mundo material, assim, não tem essa coisa de Krishna nascer, assim, Deus é sempre Deus, mesmo que ele crie o passatempo de ter nascido e o passatempo de ter morrido, entendeu? Isso é só um passatempo. Deus é Krishna naquela forma de criança que, né, ele tem que simular assim como se fosse um ser humano assim, né? Porque a gente só consegue entender as coisas de acordo com aquilo que a gente acha que é a nossa experiência em termos relativos. De modo que nós temos que ver que algo nasce, né, que nós nascemos, que nós vamos ter um tempo de existência, velhice, e depois vamos morrer, né? Assim, essa ilusão, né? Então Krishna faz essa ilusão também. Só que quando Krishna faz isso, aqui ele sempre é Deus. Quando ele é pequeno, quando ele é menino, quando ele é jovem, ele assim, nunca deixa de ser Deus. Não é que ele tem consciência de criança, ou consciência de jovem, assim, de adulto, assim, não, assim, Krishna não muda em nenhum momento, entende? Por isso que ele é chamado aqui de infalível. É o mesmo Deus, entende? Ele não muda, a consciência dele é sempre a consciência suprema, ele é sempre a causa suprema. Mas nós achamos assim, que Krishna nasce e aí ele vai adquirindo a sabedoria, e aí ele se torna muito poderoso, aí o Brahman se manifesta através dele, aí ele tem o Samadhi, aí ele prega o Bhagavad Gita, assim. Não é assim, entende? Krishna está falando aqui. Então eles não sabem que eu sou não nascido. É só um passatempo, é como um sonho, né? Krishna manifesta esse sonho
absoluto dentro da temporariedade da nossa visão, né? Da nossa mente limitada, né? Por isso que Krishna fala, não adianta você ficar tentando me compreender assim, através do seu intelecto, tentando entender, lendo o Bhagavad Gita assim, só assim com sua mente, com sua curiosidade, ou você querer estudar os passatempos de Krishna com as suas limitações, né, espirituais, com o seu falso ego. Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita, você tem que se render a essa pessoa suprema que ele é, totalmente com fé, com confiança, se render e praticar o serviço devocional. Então, primeiro você tem que aceitar a posição de Deus. É isso que esse capítulo é muito importante, ele está falando do conhecimento sobre o absoluto. Por isso Krishna está falando esses versos, para conhecer a pessoa dele nessa posição absoluta. E o serviço devocional a Krishna é exatamente isso. Ele começa com você ouvindo sobre Krishna, depois você falando, né, ou cantando o nome de Krishna, depois você começa a exercitar a sua mente de lembrar sempre dessa pessoa, Krishna, aí você adora Krishna, serve Krishna, faz amizade com Krishna, né, dessa forma, e no final você entrega tudo para Krishna, porque esse tudo é a manifestação de Krishna, né? Você entrega o seu coração, o seu amor para Krishna, que é o que ele está querendo da sua alma. Ele quer que você recupere esse espírito amoroso em relação a ele. Isso é tudo que você tem que fazer nessa forma humana, porque se você compreendeu Deus, se você compreendeu o que é energia material, se você compreendeu que você é um servo eterno de Krishna, então não resta nada mais a fazer nessa forma humana do que você se situar na sua posição real e eterna. E pronto, a escola terra, você não precisa mais estar aqui no mundo material. Você já passou por muitas formas inferiores, chegou na forma humana. Na forma humana, Krishna vem, fala o Bhagavad Gita, fala o que é Deus, quem ele é, o que é o mundo espiritual. O Bhagavata também mostra todos os passatempos de Krishna, de encarnações, expansões de Krishna. E aí você simplesmente entende isso e devota, o seu espírito aos pés de lótus de Krishna. Você usa o seu corpo, as suas emoções, a sua mente, o seu intelecto para ficarem fixos, em Deus, em Krishna, e a morte que pode acontecer a qualquer momento, quando vier, você vai estar assim tão consciente de Krishna, numa situação de amor interno por ele, que quando você abandonar esse corpo, você volta para o mundo espiritual, num corpo espiritual, na posição eterna que você sempre foi e será. Às vezes também, lógico, Arjuna pergunta, mas Krishna, se a pessoa está praticando a consciência de Krishna e quando ela abandona o corpo, assim, ela não está completamente realizada em Krishna, ou na hora da morte ela pensa em outra coisa além de Deus, assim, essa pessoa, como é que é a situação dela? Aí Krishna fala que isso aí vai estar no capítulo 8, o capítulo posterior, esse que a gente está estudando. Aí Krishna fala, não, mas se a pessoa cultivou essa devoção a mim numa vida passada, na outra vida ela continua do ponto onde ela parou na vida passada. Compreende? Então esse é o maior ganho, O maior ganho da alma é nunca perder o crédito da sua dedicação espiritual a Krishna, porque Krishna, estando como o Senhor Vishnu dentro do nosso coração, ele vai nos colocar exatamente no ponto onde a nossa devoção, a nossa perfeição, prática de desenvolvimento de consciência chegou numa vida passada. Tudo que é material você perde,
mas o espiritual, né, é o tesouro, né, que o Mestre Cristo fala, né, que devemos guardar em nosso coração, porque é isso que nós vamos levar para outra vida, e aí de vida em vida vamos aprimorando a nossa devoção a Krishna, até que chega um momento que você está completamente rendido aos pés de lótus de Krishna, e quando você abandona o corpo, você volta para o mundo espiritual. Mas, sabendo disso, se podemos, né, nessa mesma vida, nos aplicarmos, né, internamente a nos devotar, né, a Krishna, para sair assim, nessa mesma vida aqui agora, nessa forma humana, e voltar para Krishna, então por que não fazer esse esforço, né, com entusiasmo, com alegria, entendendo que, poxa, eu consegui entender qual é a meta máxima da humanidade, né, de um ser humano. E no último verso Krishna fala, Sanjaya fala, né, quem está situado como Krishna e Arjuna, assim, né, Arjuna completamente rendido a Krishna, então essa pessoa vai ter assim, vitória, poder extraordinário, opulência nesse mundo e moralidade, né, a pessoa vai realmente se dar bem em todos os sentidos, né, porque ela está além do material e além desse espiritual especulado. A pessoa que está rendida a Krishna, cantando o santo nome do Senhor, ela se situa assim transcendentalmente. Mas tem que estar assim com o coração realmente rendido a Deus. Tem que ser o propósito da sua vida, né? Não assim, eu acredito que Deus é Krishna, não me renda a Ele, mas vive uma vida assim, não devotada, né? Assim, não, isso aí não é rendição. Rendição é como se você entregasse mesmo totalmente a sua vida e você deixa Krishna agir no seu coração, te guiando de forma assim tão perfeita que não tem como você não chegar na meta suprema. Essa é a proposta de Krishna aqui no Bhagavad Gita, quando ele fala, né, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, me adora, preste reverências, adoração somente a mim. E aí vamos galgando, né, degraus internos, dia a dia. Todos os dias, quando você acorda, você entende que a coisa mais importante da sua vida, né, a prioridade do seu caminho nesse estágio humano, nessa escola terra atualmente, onde você recebeu a bênção dessa sabedoria do Bhagavad Gita, é exatamente estar, né, ocupado com o seu espírito em relação a Krishna, e esse trabalho tem que ser feito assim o tempo todo. A ideia é que nossa parte superior tem que dominar a parte inferior. Dominar a parte inferior significa que você usa o seu lado, né, material, vamos dizer assim, para servir ao lado espiritual. Isso é a batalha de Kurukshetra. Arjuna teve que vencer, né, o lado dos Kurus, né, que era o lado simbolicamente chamado de negativo, as sombras, as escuridões que estão dentro de nós. Arjuna teve que vencer tudo isso, né? Os diversos aspectos, né? A luxúria, a cobiça, a ira, todos esses sentimentos que realmente poluem a nossa atmosfera espiritual. Isso aí representa o lado negativo na batalha de Kurukshetra. E Arjuna, junto com Krishna em seu coração, lutou, tirou as sombras, né? E realmente assumiu o poder de sua própria vida. Porque Krishna fala, se você vencer a batalha e não morrer nesse mundo, você adquire, né, a maestria sobre a vida material. Mas se você morrer também, você ganha os reinos celestiais. Ou então você volta para o mundo espiritual. De modo que, se você está vivendo em Krishna, nessa situação transcendental de entendimento e de realização, esse mundo material nada mais é do que a manifestação de Krishna.
você não está mais no mundo material. Você está situado em Brahman, além das dualidades, né? Você não fica mais vendo o mundo com a sua mente, né? Essa mente que cria assim, os conflitos, né? Os opostos, as dualidades. Você vê simplesmente Krishna em tudo, e essa é a maior bênção, né? Quando você acorda de manhã, você entende, estou me movimentando em Deus, respirando em Deus, agindo em Deus, e Deus está agindo através de mim, Deus está me fornecendo a inteligência, entende? É uma unidade de amor. Você vive para Deus e deixa Deus viver para você em seu coração. Você reconhece que você é a energia de Deus e é uma expressão de Deus nesse mundo. Então isso é muito legal, isso é muito místico. E aí sua vida fica perfeita. Porque nada pode fazer mal a um devoto avançado de Krishna, porque quando Krishna protege uma pessoa, é segurança, né? 1000%. E toda pessoa que Krishna quer realmente, assim, vamos dizer, matar ou destruir, ou fazer aquela pessoa cair porque está seguindo o padrão mais demoníaco, assim, Krishna, essa pessoa também não pode ter proteção de ninguém, de nenhum ser superior, porque Krishna é Deus, e Ele fala, né? Então, pratiquem o serviço devocional, né? Vivam em amor por mim, e tudo, assim, será perfeito, né? Isso é o Bhagavad Gita, isso é o conhecimento acerca do absoluto. Então esse verso 25, Krishna está falando, eu nunca me manifesto aos tolos e aos não inteligentes. Não adianta vocês quererem que eu me manifeste para vocês, porque vocês têm um espírito de desafio, né? Vocês querem entender com o seu intelecto, assim. Krishna fala, eu não me revelo se não for através do amor, né? Porque o amor é a condição que cria capacidade para nós entendermos Krishna. Não adianta assim, eu só vou acreditar em Deus se houver uma prova, assim. Nunca você vai ter a prova satisfatória, porque os sentidos materiais, a mente não entende, não vai entender o absoluto. O relativo não pode entender o absoluto, mas o absoluto pode se revelar para nós através da misericórdia dele. Entende? Por isso que fala assim, você nunca vai entender Deus pelo seu esforço pessoal, mas quando você estiver receptivo em amor, né, em carinho por Krishna, então Krishna, ele misericordiosamente vai usar a potência ilimitada dele para se revelar a sua potência limitada, que é você, a energia dele. E aí você vai compreender Deus no grau, no nível que você pode conceber isso, né? Depois você vai avançando, vai compreendendo cada vez mais, o seu amor vai se expandindo a tal ponto, né? A tal ponto que, né? Então, ninguém assim pode compreender Krishna completamente, mas você pode compreender essa pessoa de Krishna, você pode sentir essa relação pura de amor com Ele eternamente, em níveis expansivos, na medida que você está no mundo espiritual. Então agora aqui nessa forma humana, o que você tem que fazer? Você tem que reconhecer Krishna como essa pessoa absoluta, se render a seus pés de lótus, né? Cantar o seu santo nome, se desapegar do falso ego, da matéria, de tudo aquilo que é energia, sombra, escuridão, tudo aquilo que está te desviando a atenção dos pés de lótus de Krishna. Então, você vai se preparando, né? Vida após vida, ou dia após dia, até chegar num ponto, né? Um ponto do seu interno, onde Krishna vai poder se revelar. É assim, né? Assim como você não sabe quando você é criança e você vira jovem, né? Assim, você está criança, daqui a pouco você está jovem, né? Então, você está ali se devotando a Krishna com muita paciência, com muito amor, e chega um ponto em que você se torna um devoto puro. E aí Krishna se revela.
Então, por isso que fala que a forma humana se destina a fazer sacrifícios, austeridades. Não assim como uma coisa pesada, mas eu tenho que fazer para encontrar Deus. Não, austeridade, no caso da vida espiritual, é feita com prazer, com suavidade, com a intenção real do Espírito. Sempre temos assim, impressão de que mas para atingir Deus eu tenho que ser pobre, eu tenho que morar lá nos Himalaias, eu tenho que... assim, tantas regras, tantas coisas. Assim, Krishna fala, eu estou no seu coração. Eu quero sentir esse pingo de amor de você por mim, de sinceridade, porque Krishna é um amigo. Krishna não é um Deus que quer ser assim reverenciado, né? Krishna é um Deus de amor. Então você se aproxima dele como você se aproxima de um amigo. E aí ele se revela, só que ele fala, mas eu não posso me revelar para você se você está ainda preso no falso ego na sua mente. Você tem que fazer o trabalho primeiro de dar uma limpada aí nessa estrutura inferior no qual você está se identificando. Você tem que se situar no espírito, entender a minha posição última como Deus, como essa pessoa absoluta, né? Aí você vai entrar na minha potência interna. Porque através da potência externa, Krishna, não é assim que funciona a revelação espiritual. Temos que fazer a nossa parte, para que Krishna depois faça a parte dele. Então o Bhagavad Gita está ensinando como fazemos a nossa parte de nos purificar mentalmente, para atingir esse ponto da transcendência e quando estivermos situados transcendentalmente, criamos essa condição para que Krishna possa se revelar para nós, porque somente o transcendental pode se revelar para o transcendental. O transcendental não pode se revelar para uma pessoa que está vivendo no ego, na mente, contaminada assim pelos valores, conceitos materialistas. Então é um trabalho e temos que nos render a Krishna se quisermos desfrutar dessa posição no mundo espiritual de servo eterno amoroso de Krishna. Então, lembrar sempre, a potência interna é a potência que manifesta o mundo espiritual, e a potência externa é que manifesta o mundo material. Porém, essas duas potências são energias de Krishna, criando as circunstâncias transcendentais e as circunstâncias temporárias ou ilusórias. É muito simples entender as coisas como quando temos conhecimento, esse conhecimento aqui do Bhagavad Gita, conforme Krishna está explicando, não como vamos especular em cima. Então as pessoas não sabem dessa posição de Krishna, que ele não nasce igual a gente assim. Quando ele vem, ele é sempre Deus, mas ele simula certos passatempos. Mas quando a gente lê o passatempo, assim, vê Krishna como uma criança se relacionando com Mãe Yashoda, com Nanda Maharaj, enfim, quando jovem se relacionando com as gopis, com seus amigos indo para a floresta, assim, é o mesmo Krishna, ele só muda a configuração dele de percepção absoluta que temos. Tudo depende de como você quer se relacionar com Krishna, ou qual o seu Dharma, o seu eterno, assim, a sua ocupação eterna em relação com Krishna vai se manifestar na medida em que você realmente avança espiritualmente. Então vamos agora ler o significado de Srila Prabhupada desse verso. Pode-se argumentar que uma vez que Krishna esteve presente nesta terra e era visível a todos, então por que ele não se manifesta agora? Mas na verdade ele não era manifesto para todos. Quando Krishna esteve presente,
Somente algumas pessoas podiam compreendê-lo como a suprema personalidade de Deus. Na Assembleia dos Kuros, quando Shishupala falou contra o fato de Krishna ter sido eleito para presidente da Assembleia, Bhisma apoiou Krishna e o proclamou Deus Supremo. De modo semelhante, os Pandavas e alguns outros sabiam que ele era o Supremo, mas isto não era do conhecimento de todos. Krishna não se revelara aos não devotos nem ao homem comum. Por isso, no Bhagavad Gita, Krishna diz que, exceto seus devotos puros, todos o consideram um semelhante. Somente a seus devotos é que ele manifestou-se como o reservatório de todo o prazer. Mas para os outros, para os não devotos, não inteligentes, ele estava coberto por sua potência interna. Nas orações de Kunti, que constam no Srimad Bhagavatam 1.8.19, afirma-se que o Senhor Krishna está coberto pela cortina de Yogamaya, e por isso as pessoas comuns não podem compreendê-lo. Com a seguinte oração, o devoto no Isopanishad, mantra 15, também confirma a presença desta cortina manifesta como Yogamaya. Esse mantra 15 diz: ó meu Senhor, você é o mantenedor do universo inteiro e o seu serviço devocional é o princípio religioso mais elevado. Por isso, oro para que também me mantenha. Sua forma transcendental é coberta por Yogamaya. O Brahmajyoti é a cobertura da potência interna. Por favor, remova esta refulgência ofuscante que me impede de ver sua Satit Ananda Vigraha, sua forma eterna de bem-aventurança e conhecimento. Então, esse é o verso 15 do Upanishad. Então, Prabhupada continua: a suprema personalidade de Deus, em sua forma transcendental de bem-aventurança e conhecimento, é coberto pela potência interna Brahmajyoti, e é por isso que os impersonalistas menos inteligentes não podem ver o Supremo. Também no Srimad Bhagavatam 10.14.7, há esta oração oferecida por Brahma: ó Suprema Personalidade de Deus, ó Superalma, ó Senhor de todo o mistério, quem é que neste mundo pode calcular sua potência e passatempos? Você está sempre expandindo sua potência interna e, por conseguinte, ninguém pode lhe entender. Os cientistas eruditos e os estudiosos cultos podem examinar a constituição atômica do mundo material ou mesmo dos planetas, mas mesmo assim eles são incapazes de calcular sua energia e potência, embora você esteja presente diante deles. A Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, além de não nascido, também é avyaya, inexaurível. Sua forma eterna é de bem-aventurança e conhecimento, e suas energias são todas inesgotáveis. Jaya Srila Prabhupada. Então, basicamente aqui, nessa significado de Srila Prabhupada, ele está dizendo que somente para os seus devotos é que Krishna manifesta-se como o reservatório de todo prazer, porque os devotos estão situados, né, na potência interna de Krishna. Quanto a quem está situado na potência externa, ou considerando Krishna como outra coisa, né, além
desse aspecto último de sua pessoa, não vão realmente entendê-lo, nem Krishna vai se manifestar para ele, até que as pessoas, né, aceitem a instrução direta aqui de Krishna, se rendam aos seus pés de lótus, né, entrem no processo prático do serviço devocional, purifiquem sua mente, ativem sua inteligência, né, se desapeguem da energia externa, então aí Krishna vai se revelar, né? Que Krishna está falando que somente os devotos de Krishna podem entender Krishna, porque os devotos de Krishna desenvolvem o amor, né, transcendental pela pessoa absoluta, Krishna, que é o último aspecto dele, a causa de todas as causas, né, a verdade suprema, além do Brahman, da energia impessoal, ou do Paramatma, o seu aspecto localizado. Aí nesse verso aqui do Upanishad, né, é pedido para ele retirar essa refulgência, né, da nossa vista, para que a gente consiga vê-lo face a face. Esse é o pedido do devoto. Ok? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, apesar de ter uma pessoa batendo aí com um martelo na minha cabeça aqui em cima aqui de onde eu estou, mas isso não importa. O que importa é que as coisas têm que ser faladas em todas as condições. Ok? Então, vou repetir novamente o verso 25 para você meditar durante o dia inteiro. Eu nunca me manifesto aos tolos e aos não inteligentes. Para eles, eu estou coberto por minha potência interna e, portanto, eles não sabem que eu sou não nascido e infalível. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são ao santo nome do Senhor, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, todas as glórias são a sua divina graça, Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.